Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Assembleia de Freguesia. Desejo que estejam todos de boa saúde, porque isto tem andado mal. Se já passaram pelo Covid, com certeza que se aqui estão já passaram. Os que ainda não passaram, que não venham a passar, ou assim. Depende daquilo que cada um desejar, porque às vezes o Covid é uma vacina, não é? Dizem as pessoas. Portanto, desejo que todos vós e as vossas famílias estejam de boa saúde. Em primeiro lugar, vou dar conta das faltas para fazer as substituições. Como veem, estou aqui do meu lado direito, estou com a mesa vazia. Portanto, tenho aqui uma substituição da Diana Margarida Pinheiro Gregório, porque está a trabalhar das 9 às 5 da manhã. Vai ser substituída pelo Telmo Alberto Marques Rodrigues. Não na mesa, portanto, o Telmo está já sentado na bancada. Maria Fernanda Mota Esperança Pereira também não pôde estar presente e vai ser substituída pela Olga Maria dos Santos Gonçalves, que também já está assentado. Vou pedir ao Nuno Agostinho, que já é da nossa bancada, que venha aqui fazer o lugar da Diana e que me venha secretariar, porque de facto vai ser preciso sempre ter secretariado. O primeiro ponto que vamos começar por falar é a intervenção do público e, portanto, não sei se há inscrições ou se alguém se quer inscrever. Sr. Ares Rodrigues, deixe-me aqui tomar nota. Ares Rodrigues. Há mais alguém do público? Mais ninguém. Então, Sr. Ares Rodrigues, faça favor. Posso retirar a máscara para falar? Com certeza, com certeza. Rosi deve, porque percebe-se muito melhor depois na gravação. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia. Na minha última intervenção enquanto membro desta Assembleia de Freguesia, tive a oportunidade de saudar todos os seus membros pelo empenhamento manifestado durante 4 anos em períodos difíceis, mas apesar disso, num clima de franca participação democrática. Disse ainda que não concorreria desta vez, através de nenhuma força ou movimento político, às eleições autárquicas, mas estaria, como sempre, disponível para assumir a defesa de princípios sociais e democráticos que ajudem ao bem-estar dos cidadãos, neste caso, dos fregueses da Marinha Grande. É este o sentido da minha intervenção hoje aqui, no período destinado ao público, em defesa da proposta do atual Executivo da Junta de Freguesia, da compra da casa do Dr. Coelho, visando responder às necessidades de funcionamento num espaço centralizado das diferentes atividades essenciais aos fregueses e aproveitando um edifício carismático desta cidade. Ontem tive a oportunidade de poder beneficiar da abertura ao público da sessão do Executivo da Junta de Freguesia e ouvir o plano apresentado pela Senhora Presidente da Junta. Queria aqui manifestar e deixar clara a minha opinião de que se trata de um plano de vistas largas. Esta cidade e os seus habitantes merecem. Os tempos de marasmo e de sufoco em ambientes fechados para o exercício dos eleitos da freguesia e dos funcionários que os assistem, tempos que todos conhecemos, devem terminar. É tempo de uma nova perspectiva se abrir. A possibilidade agora aberta de centralizar num único local todas as valências da Junta, além de proporcionar conforto e comodidade aos fregueses, também permite internamente
partilhar recursos, equipamentos e plataformas que potenciam a eficiência dos serviços e a redução de custos de funcionamento. O investimento a ser feito na compra do edifício, ainda que represente um encargo financeiro, deve ser encarado como um passo positivo para o futuro da cidade e passível de ser articulado com o que deverá ser uma política de desenvolvimento do concelho. Estamos num momento de virar a página. Deixo o meu apelo a que o façamos. Já está, muito obrigada. Não há mais ninguém a querer intervir. Quem é que quer intervir? Desculpe que não tinha visto. Mas não me disse nada. Paulo Louro. Quem é o Paulo Louro? Está ali. É o senhor. Sim. Pronto, peço-lhe imensa desculpa, não tinha reparado. Faça favor de vir fazer a sua intervenção. Eu penso que o senhor só se inscreveu porque entrou e achava que não era uma inscrição. Ok, obrigado. De seguida, depois Olga há de me dar o contacto telefónico e aqui, porque é depois necessário mais dados do que aqueles que aqui estão na folha. O Telmo já os tem lá, mas a Olga não tem. Agora, vamos a ver aqui outra coisa. Portanto, vamos continuar e eu vou-vos aqui fazer uma proposta no sentido deste ponto da ordem de trabalhos, que eu já não sei da folha, está aqui em baixo. Tínhamos a ata para aprovação e vou propor, uma vez que a ata só foi terminada hoje e enviada hoje, vou propor que este ponto da ata da sua aprovação seja retirado para uma próxima Assembleia, porque também não é habitual ser nestas Assembleias que são aprovadas atas e, como a ata não houve tempo com certeza de a ler como deve ser, portanto, proponho que seja retirado o ponto da aprovação da ata. Portanto, eu espero a vossa opinião. Eu pretendo colocar um ponto de ordem à mesa relativo mesmo ao funcionamento desta Assembleia hoje. Também. Mas isto da ata, portanto, quero saber se concordam com esta minha proposta. Que a ata seja aprovada só na próxima Assembleia. Estão todos de acordo? Toda a gente? Ninguém disse nada. Portanto, as pessoas concordam, escrevam, tomem nota dessa situação, que a ata vai ser aprovada numa próxima Assembleia ordinária. Como? Não me lembro, foi em dezembro. Agora só olhando para... que foi? 28 de dezembro. Pronto, foi. Uma vez que o deputado da CDU, Nuno Agostinho, me fez este pedido de uma alteração, portanto, eu passo-lhe a palavra antes de passar à Sra. Presidente. Boa noite. Senhora Presidente, membros do Executivo, senhoras e senhores deputados, caros fregueses. O assunto que nos traz aqui hoje é um assunto de extrema importância para o correto funcionamento da Junta de Freguesia da Marinha Grande. Durante anos, os anteriores executivos de maioria CDU encetaram melhores esforços por avançar com a ampliação e reabilitação da sede de Junta de Freguesia da Marinha Grande. Devido a questões que são de amplo conhecimento de todos, não foi possível dar início a essa obra, que, entanto, teria beneficiado os fregueses da Marinha Grande. Agora, rejeitando o projeto existente de ampliação e reabilitação da sede de Junta Freguesia, surge uma nova solução proposta, encontrada pelo novo Executivo desta mesma Junta, constituído por uma mescla entre MPM e mais Conselho. A solução apresentada passa pela compra e recuperação da casa que outrora foi pertença do Dr. Coelho. A questão que colocamos não se prende com esta nova proposta que este Executivo pretende levar adiante. Prende sim com uma questão de método e condições para discussão neste órgão, pela inexistência de qualquer estudo ou reflexão conjunta sobre este assunto. Se não vejamos, a 27 de janeiro de 2022,
receberam os membros desta Assembleia um e-mail enviado pela Sra. Secretária da Junta de Freguesia com um ofício sobre o que estava a ser pensado pelo Executivo como solução para a sede de Junta. No mesmo documento, era pedido o desbloqueio dos fundos que estavam alocados à ampliação e reabilitação da Junta para que agora fossem usados para a compra e recuperação deste imóvel. O problema é que à entrada para esta Assembleia o que não sabemos não é coisa pouca. Não sabemos o preço do imóvel, não sabemos o valor das obras, não sabemos que obras estão pensadas, não sabemos o valor e o prazo das mesmas, entre tantas outras coisas. Quando dizemos que não sabemos, queremos dizer que não nos foram fornecidos documentos escritos que sustentam a reflexão e tomada de posição. Bem sabemos que esta mescla de MPM com o Mais Conselho se pauta por uma matriz de quer posse e mando, como se estivessem a lidar nas suas empresas. No entanto, estão enganados quanto ao sítio onde se encontram. Aqui não são patrões e os elementos desta Assembleia não são seus empregados. Aqui há escrutínio. Têm de prestar contas do que fazem, como fazem e porquê. Estamos a lidar com dinheiros públicos e na gestão dos mesmos existe rigor. Assim, de forma a termos o rigor exigido, não podemos boamente votar qualquer proposta que possa ser feita hoje pelo Executivo ou pela bancada que o sustenta. Não passamos cheques em branco a ninguém. Esta forma de proceder, em que pura e simplesmente não se facultam documentos que sustentem as posições de cada um dos eleitos que aqui está a representar os fregueses da Marinha Grande, não passará. Desta forma, propomos que o Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande faça o seu trabalho de forma competente e rigorosa, deixando-se de amadorismos, ou seja, que providencie os documentos atempadamente a todos os eleitos e sustentem a sua posição, não esperando que esta Assembleia seja um espaço a crítica e de vazio político, para que na próxima sessão ordinária da Assembleia de Freguesia possamos de forma livre e informada votar o assunto que hoje aqui nos traz e que infelizmente não estamos em condições de votar. Por isso, propomos a retirada dos pontos 2 e 3 da convocatória desta sessão extraordinária da Assembleia. Sem mais, tenho dito. Obrigada. Retirada dos pontos. A Cristina também quer falar. É sobre este assunto? Então pode tomar a palavra. Pois isso, eu estava à procura delas e não sei delas. Boa noite a todos, uma vez mais. Penso que nunca na vida a minha tarefa foi tão facilitada, porque, na verdade, subscrevo inteiramente as palavras do deputado Nuno Agostinho, da CDU. Na verdade, não me sinto em consciência, e penso que os membros da minha bancada também concordam, para votar em consciência um assunto para o qual não recebemos qualquer tipo de informação. A única coisa que sei é que há ali uma casa, por acaso eu passo ali na rua e que até é verde e que não faço a mínima ideia se foi feito algum estudo de mercado, ou se foi feita alguma avaliação do imóvel, se haverá outros imóveis na Marinha Grande que possam ser mais bem adaptados. Não faço a mínima ideia do custo da renovação do imóvel. Muitas vezes compramos uma casa por 200 mil, mas depois gastamos mais do que o valor dessa obra. E, portanto, eu acho que é tudo também uma questão de educação, de respeito por todos nós que somos deputados desta Assembleia de Freguesia, que fomos eleitos. Não quer dizer que a gente seja a favor ou contra a proposta, mas temos que ter documentos, temos que os analisar com calma, porque estamos a falar de um edifício que não custa nem 5, nem 50 euros. Portanto, estamos a falar de algo sério, que vai ter uma implicação no funcionamento deste órgão, que é muito importante para a população da Marinha Grande. Temos que, de uma forma, se possível até por unanimidade, tomar uma melhor decisão quanto ao futuro da Junta de Freguesia da Marinha Grande e, portanto, só poderemos fazer, na nossa opinião, com toda a documentação, com um estudo devidamente feito, que nos possa chegar de forma atempada, mas que tenha realmente
um estudo daquilo que se pretende, da possível renovação do imóvel, o estudo de mercado, se esse imóvel é melhor do que os outros imóveis e, portanto, coisas concretas. Não sentindo que há qualquer tipo de informação que nos tenha sido dada, porque o documento que eu tenho na minha mão é absolutamente zero, que foi exatamente aquilo que os senhores também receberam, que foi zero informação. Concordamos com a proposta da bancada da CDU e devemos retirar este ponto, portanto, penso que é o 2 e o 3, e, portanto, depois todos, com uma devida análise, com toda a documentação que nos é devida por direito e para podermos encontrar uma melhor solução para a Marinha Grande, então, sim, discutirmos e votarmos. Obrigada. Posto... Sobre o mesmo assunto, não é? Okay. Faça favor. Ora então, boa noite a todos. Eu devo confessar que estou estupefacto com as anteriores intervenções. Se há alguém aqui que durante os últimos 4 anos pugnou por chegar toda a informação atempadamente aos seus deputados, fui eu enquanto Presidente da Mesa da Assembleia. A situação que está hoje aqui em análise, do meu ponto de vista, é uma situação estruturante para a Marinha e envolve alguma complexidade. Eu próprio não recebi documentos e, muito sinceramente, perante aquilo que vamos analisar, não sei que tipo de documentos é que poderiam chegar às mãos dos seus deputados. Mas a minha intervenção é só no sentido de que eu fiquei estupefacto com as intervenções anteriores, compreendo-as, mas possivelmente poderiam aguardar por aquilo que a Presidente do Executivo da Junta terá para nos dizer. Se no fim da intervenção da Presidente da Junta entenderem a mesma coisa, sim senhor, a Assembleia é soberana. Mas, repito mais uma vez, fiquei profundamente desapontado, se é mesmo assim, com essas intervenções. Porque eu digo uma coisa, eu, desde que entrei para a Junta de Freguesia, em 2017, o meu único sentido, a minha única preocupação são os fregueses da Marinha Grande. Sejam eles da CDU, do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, seja quem for, não me faz diferença nenhuma. E eu penso que, de uma vez por todas, uma requalificação de um edifício que anda a ser perseguida pelo anterior Executivo e pela força política, a CDU, há 20 anos, e os resultados estão à vista. Agora, há uma janela de oportunidade e lamento que esta Assembleia nem sequer se predisponha a ouvir o que é essa janela que se abriu. É só isto que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigada. Dentro deste ponto, mais alguém quer fazer alguma intervenção? Posto isto, cumpre-me colocar a votação. Desculpa, não vi o pedido de intervenção. Faz favor. Desculpa, que não estava a olhar para aí. Boa noite a todos. Competência, rigor e respeito é aquilo pelo que eu mais prezo, eu e o Executivo. E por essa mesma razão e porque entendemos que não há documentos que nós possamos enviar sem antes o explicar, nós trazemos uma apresentação, porque é aqui, e se não me engano, o segundo ponto é análise do edifício da requalificação, não é votação. Penso que é isso. Portanto, nem entendo sequer as duas intervenções que foram feitas, posso estar errada, mas se não me engano, será isso.
Exatamente, tem que se analisar e discutir, e depois é que é a votação. Aqui não, começa-se pela votação, sem dar momento de análise. Não entendo muito bem essa questão, mas pronto. Deixo à consideração dos deputados, uma vez que são os donos da Assembleia. Penso que este é o momento e a Assembleia correta para se analisar os documentos, e nós, Executivo, trouxemos os documentos todos para colocar em análise, para os apresentar, para os justificar e para dar conhecimento a todos. Mas vou respeitar, porque esse eu primo, respeito. Fica à consideração se querem realmente trabalhar em prol da freguesia ou se querem simplesmente andar aqui a passar o tempo, e vamos convocar uma nova Assembleia para vos apresentar estes documentos. Por mim, a Assembleia será soberana. Nós temos os documentos para apresentar. Obrigada. Sim, a Andreia, do Bloco de Esquerda. Boa noite à mesa e boa noite ao Executivo. Eu devo confessar que neste momento me encontro aqui numa encruzilhada, porque, apesar de compreender perfeitamente o que foi explicado pela atual Presidente da Câmara, Presidente da Junta de Freguesia, peço desculpa, e que estamos aqui exatamente para nos serem apresentados os documentos, esses documentos para serem analisados e para nós, de facto, enquanto membros da Assembleia, termos dúvidas quanto a eles e os podermos entender, não calculo que vão ser, no máximo, nas 3 a 4 horas que esta Assembleia vai durar, que vamos ter tempo para formular as nossas dúvidas. Compreendo perfeitamente que sejam documentos complexos e que devam ser explicados. No entanto, aquilo que está no plano é a apresentação e aprovação e votação da proposta. Não estamos a votar a favor ou contra uma proposta que deve ser por nós antes analisada. Tudo o que está aqui a ser dito é que talvez, mesmo sendo documentos complexos, com valores e tudo isso que deva ser explicado, eles devessem ter sido enviados a priori, de forma a que os pudéssemos analisar. Penso que seria isso que tentou ser dito pela bancada da CDU, tal como pela bancada do PS. O que acontece aqui é que, por muito que eles sejam explicitados, se calhar mais à frente nos vão surgir dúvidas e nós vamos ter que tomar uma decisão na hora, sem a podermos pensar. Pelo que chega a um ponto em que, sinceramente, não sei sequer o que é que vou votar relativamente à continuação desta Assembleia, por este simples motivo. E gostava apenas de deixar isso claro. Obrigada. Ainda estão a tempo de mais alguém fazer intervenção para que fique tudo bem claro. Manuel Pereira? Boa noite a todos. Eu vou ser muito rápido e simples. Percebi que existem documentos, a Sra. Presidente da Junta acabou de o dizer, existem documentos, só não se lembraram que nós deveríamos de analisar esses documentos para aqui, eventualmente, suscitarmos algumas explicações sobre algumas dúvidas que tivéssemos e ficarmos esclarecidos sobre o procedimento que devemos tomar, contra, a favor, abstenção. Portanto, isso é perfeitamente normal e natural. O que estranho é, havendo esses documentos, como a Sra. Presidente aqui afirmou, não terem encaminhado para os membros da Assembleia aquilo que era importante e necessário para tomar decisões de uma importância, de uma complexidade desta natureza. Já foi dito aqui, não se trata de tostões, nem de euros, trata-se de dinheiro, que é dinheiro público, que, por muito que digam que a obra pode ser barata, e será, eventualmente, não sei se é, se não é, nem isso para agora não interessa, mas, portanto, eu passo ali, como alguém aqui disse, passo ali e vejo que a obra que há muitos anos que está ali fechada, mais ou menos fechada, e que com certeza necessita de reparação, necessita de condições para serem efetivamente instalações da Junta e que não instalações de uma casa particular, como outrora foi do Dr. Henrique Coelho, tanto que foi médico conceituado cá do nosso Conselho. Portanto, isto para dizer que esses documentos que já se afirmou aqui que existem, deviam ter sido encaminhados e nós esperamos, efetivamente, que eles sejam encaminhados para nós podermos analisar coletivamente,
porque isto não importa, não está aqui a opinião de um ou outro isoladamente. Portanto, há de facto apreciações que têm que ser feitas coletivamente e essa apreciação nós fazemos-la com os documentos portanto, que suportem essa dita aquisição. Portanto, eu subscrevo e defendo que se ponha à aprovação a proposta que foi apresentada para voltarmos a discutir este problema, que é importante, não tenho dúvidas, que é importante para a freguesia. Portanto, as instalações da Junta são de facto importantes para a freguesia, mas as decisões têm que ser tomadas com consciência. Não é? Tanto aqui fazer, eventualmente, professores a explicar. Não, as coisas têm que ser, de facto, analisadas tanto conscientemente e com conhecimento do que se está a tratar. Desculpa. Muito obrigada. Carlos Carvalho, faz-te a favor. Boa noite. Boa noite. Apesar de a Cristina já ter manifestado a opinião da bancada do Partido Socialista, nós temos aqui no ponto 2 análise e discussão do atual projeto de requalificação do edifício da Junta, análise, discussão e votação da proposta de aquisição do imóvel adjacente, o ponto 2.3. Eu acho que, para as intervenções que foram feitas, mostram a surpresa com que nós ficámos de ver esta informação nas páginas dos jornais, as primeiras páginas, a divulgação de que a Junta ia adquirir o edifício, chegarmos aqui a esta reunião sem termos nenhuma informação sobre isso. Aliás, era proposta, era um dos primeiros pontos do programa do Partido Socialista, rever as obras e pensar em outras instalações. Por isso está de acordo com aquilo que era a nossa proposta. Eu acho que o modo de tratar os membros da Assembleia é que não é dos mais corretos. Quer dizer, eles não sabem interpretar, é estranho. Não vão guardar segredo e vão andar por aí a divulgar, também é estranho, somos membros da Assembleia. De qualquer modo, depois do que foi dito, depois daquilo que a Sra. Presidente da Junta disse, e depois de estarmos aqui, eu arriscava-me a fazer uma proposta que era no 2.3, se tirasse a palavra votação, e só ficássemos aqui a ouvir e marcar então uma próxima reunião já para discutirmos, analisarmos, e já que aqui estamos, a Assembleia não iria ter que tomar qualquer posição e tomava conhecimento dos documentos que depois os iria receber assim que possível. Pronto, defendo as primeiras posições. Com duas propostas, então. Está uma e a segunda que é tirar a palavra votação. Ficaríamos só a ser informados do que se iria acontecer, sem termos que tomar qualquer decisão, sem termos que nos manifestar sobre o que quer que fosse. E receber os documentos que vamos aqui ver, como é evidente, porque não é passando rapidamente que conseguimos retirar toda a informação, depois temos que os ter connosco para os analisarmos. Posto isto, eu também vou dar a minha opinião e salientar que é importante que a Marinha Grande, de facto, tenha uma junta de freguesia digna, porque também sabem que os anteriores executivos por isso lutaram. Naturalmente, não me lembro em nenhuma Assembleia de ter sido aprovado nada sem haver uma documentação própria. E isso é legal, isso é de lei, nós não termos, porque todos nós temos os nossos partidos políticos ou movimentos independentes e, portanto, é dentro deles, porque isto é um órgão político que aqui está. Quer nós queiramos, quer não, isto é um órgão político. E nós temos que ter a priori os documentos para os estudar. E não é por má vontade, porque todos nós temos vontade que haja uma aquisição ou não, que haja uma junta condigna. Essa era a nossa vontade, que foi bem expressa durante os anos de mandato que a Junta de Freguesia teve nestes últimos anos. Portanto, é para não pensarem que é uma má vontade, que é uma embirrice, mas de facto não se podem aprovar coisas sem haver documentos previamente. Em sítio nenhum, e aqui é um órgão político e, portanto, é dessa forma que tem que ser feito. Ninguém está contra ninguém, nem está a derrubar ninguém. É assim mesmo que tem que ser feito.
E, portanto, eu vou, perante esta minha palavra que eu pretendia dar, portanto, para não ficarem a pensar que, de facto, nós vimos aqui, esta Assembleia vem para destruir o trabalho do Executivo, da nossa parte não é verdade. A verdade é que a nossa experiência, o nosso conhecimento nos diz que tem que ser dessa forma. E nós não tivemos documentos sequer para olhar e para ver, embora tivéssemos informações verbais, isso não é suficiente. Neste órgão não se pode aprovar nada desta maneira. E, portanto, vamos ter que fazer um sacrifício e o Executivo da Junta vai ter que preparar as coisas para depois nos enviar atempadamente. Posto isto, eu vou colocar à votação a primeira proposta apresentada pela CDU de retirar os pontos, o 2 e o 3. O 2.2, análise e discussão do atual projeto de requalificação do edifício da Junta. O número 2.3, análise, discussão e votação da proposta de aquisição do imóvel adjacente ao edifício da Junta de Freguesia da Marinha Grande. Quem vota contra esta proposta? De retirar os pontos? Quem vota contra? Quantos? Para retirar. Quem vota contra, retirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Contra, retirar. Quem se abstém, perdão? 7 e 1. Portanto, está aprovado por maioria, com 7 votos contra e 1 a favor, a retirada dos pontos. Então, vem quem vota a favor. Eu também voto. 1, 2, espera aí. 1, 3, 5, 7 e 2, 9, 10. A favor 10. Daí que foi aprovada a retirada dos pontos, com 10 votos a favor da retirada, com 7 contra e com 1 abstenção. Portanto, nós somos 19 deputados, 10, 17, 18. Falta um deputado. Era? Então, portanto, faltava alguém. Portanto, nós somos 19. Querem levantar de novo os braços? Então, 4 e 2, 6 e 3, 9, eu 10, 11. Pronto, não me contaram a mim. Ok. Pronto, perante isto, pedimos aos elementos do Executivo que, dentro do que vos for possível, para que as coisas possam correr e fluir, nos convoquem para uma Assembleia, então, com os documentos que hoje pretendiam apresentar-nos, com uma documentação a priori para nós analisarmos nas nossas, devidamente como a lei assim o indica. Então deem-me um momento que há aqui uma falha. A proposta do PS eu não a pus à votação. Isabel, dá-me licença que eu leio. Eu acho que há aqui um equívoco. Há dois pontos que são diferentes. Eu falo alto. Há 2 pontos diferentes. O ponto 2.2 é análise e discussão do atual projeto de requalificação do edifício da Junta. Do atual projeto. Portanto, é o projeto que antecede do Executivo anterior. Portanto, que deu a ideia que ninguém o quer conhecer. O 2.3 é análise, discussão e votação, e o Carlos tinha proposto retirar a palavra votação da proposta de aquisição, portanto, do atual projeto. Portanto, a ideia aqui é que a votação foi para retirar também o conhecimento do projeto antigo. Peço desculpa, mas aqui não diz que é se a discussão do atual projeto não diz que é o projeto
Mas, que é o que está em vigor, Atenção, não haja diálogo, porque depois isso que está a ser dito assim, dessa forma, não é ouvido na gravação para a ata. Sim. Bem, então temos aqui outro problema, que é realmente uma questão de textual. Porque eu, quando li que o ponto 2.2 era a análise e discussão do atual projeto de requalificação do edifício da Junta, nunca na vida associei que era o projeto de requalificação do edifício da Junta do anterior Executivo, porque isso não está cá escrito. Poderia perfeitamente ser um projeto de requalificação do edifício da Junta que passará por uma melhoria das atuais instalações e de um alargamento ao novo imóvel. Portanto, e sendo assim, na minha ótica, o ponto 2.2 e 2.3 seriam, no 2.2, discutir o projeto de requalificação, fosse onde fosse, e no 2.3, votar. Pelo que aparece agora aqui dito, estamos aqui com algo diferente, porque está-se a dizer que no 2.2 é analisar e discutir o projeto, não é o atual, é o projeto de requalificação do edifício da Junta que existia, não é? Portanto, a palavra que existe, mas deveria estar aqui, se suscita dúvidas é porque não está claro. E, portanto, se me levou a uma interpretação errónea, no sentido de que no 2.2 se iria discutir e no 2.3 se iria votar, convém explicitar então, e peço que o explicitem, de modo a podermos ser corretos, que o 2.2 deverá ter o texto análise e discussão do projeto de requalificação do edifício da Junta que existia anteriormente e que existe e que fora apresentado pelo anterior Executivo. É isso, Sra. Presidente? Pronto. Mas também nesse sentido não nos foi dada nenhuma documentação. Portanto, acabamos por voltar ao mesmo. É agora em 2 horas que eu vou discutir um projeto que certamente não terá apenas uma página. Portanto, quer de uma maneira, quer de outra, eu mantenho a minha opinião de que devemos retirar os pontos porque não há documentação. E eu, na minha vida, para tomar em consciência uma votação tão importante para o futuro da Marinha Grande, continuo a considerar de que temos que ter elementos. Penso que se esses elementos existem, quer quanto ao 2.2, quer quanto ao 2.3, facilmente a Sra. Presidente os reunirá, terá a amabilidade de nos enviar toda a documentação, quer do projeto que existia do Executivo anterior, quer do futuro projeto e dos estudos de mercado e toda a documentação que nós necessitamos, e convocar-se-á uma reunião extraordinária com a maior brevidade possível, mas de maneira a que todos nós, cidadãos, possamos contribuir para a nossa Marinha Grande. Obrigada. Obrigada. Mais alguém tinha pedido para intervir? Não vamos. O Nuno, o Esmeraldo já não deseja intervir. Um momento, Nuno, que eu já estou a palavra. Eu queria perguntar ao Carlos Carvalho se ele quer apresentar por escrito a proposta que fez, porque também não está, a mesa não está munida de... É uma informação verbal. Exatamente, é melhor vir falar aqui para que se possa ouvir. Para falar em nome individual, que não tem muita lógica. Tudo isto que foi apresentado como proposta no início, fruto de uma reunião que tivemos ontem, era realmente a nossa opinião. Mas, antes de dizer que não, acho que devíamos ouvir o que é que havia para dizer. Por aquilo que eu percebi da Sra. Presidente, a próxima reunião vamos chegar exatamente na mesma situação, porque parece não haver documentos para apresentar, não é? Para enviar. Não sei, o projeto, para aquilo que eu falei com os elementos da antiga Assembleia, não foi apresentado o projeto, nunca foi apresentado, não é? Por isso, ninguém conhece o projeto, nem os antigos elementos, ele nunca foi apresentado. Não sei se um projeto inteiro se manda... mas já sou eu, e neste momento fica estranho, porque estou a falar em nome individual. Eu gostava de ver coisas para poder avançar qualquer coisa, mas não vinha preparado para isso, porque não estava à espera que votássemos mesmo logo antes.
estava à espera que quando chegasse a altura de votar que se pudesse, como se fez da ata, fazer essa referência de não votar a ata, que estava mais que evidente que o objetivo não era votar a ata, não é? Com aquele texto que vinha a acompanhar a ata, dizia está aqui a ata, mas não é para votar, e que este também, a ideia era não votar. Mas não vinha preparado com ele e não o passei a escrito. Mas, de qualquer maneira, foi aquilo que já foi dito, as pessoas já se manifestaram, já foi aprovado essa... Não vai haver uma que contraria essa, não vai haver uma proposta que contraria essa proposta. Essa já foi aprovada? Pode eventualmente haver. Pode, as pessoas podem não ter entendido a questão. Não é entendido. Para isso era perguntar se queria votar de novo, senão já está decidido, já está votado, já não há como voltar para trás, já está votado. Já não há como retirar, já ganhou, essa proposta já ganhou e esta anula qualquer outra. Pronto, ok. Eu estou aqui pelo melhor e para que fique tudo esclarecido e que os seus deputados fiquem esclarecidos. Não haja aqui qualquer dúvida em qualquer sentido de más vontades. Queres falar, Nuno? Então fala. Mais uma vez, boa noite. Concordo com o que o deputado Carlos Carvalho disse em relação a que, tendo em conta que a primeira proposta passou, a segunda deixa de ter cabimento. Uma Assembleia Extraordinária é convocada para discutir assuntos de máxima urgência. Poderá ser esse o caso nesta compra da casa do Dr. Coelho. No primeiro ponto, falamos então de analisar o projeto atual, único e existente, que foi feito pelo anterior Executivo, apresentado pelo mesmo, não em PowerPoint ou noutro tipo de plataforma informática, mas foi apresentado aos membros da anterior Assembleia. No papel. Tanto quanto sei em papel. Em 2015? Tanto quanto sei em papel foi. Pronto. Em 2015. Ora, de 2015 para cá temos uma configuração totalmente diferente desta Assembleia. A maioria das pessoas que aqui se encontram em 2015 não se encontravam. Muitos de nós não conhecemos aprofundadamente esse projeto. Mas a minha questão vai mais longe do que isso. Porque tinha que ser intenção retirar e abater esse projeto nesta altura. Porque senão não cabia a compra da casa do Dr. Coelho, porque nesse projeto não fazia parte a compra da casa do Dr. Coelho. Ou seja, trazia-se aqui o projeto simplesmente para o tentar abater, depois se não fosse abatido era um problema daqueles maiores, porque queria-se a compra da casa do Dr. Coelho, mas se o projeto continuasse aprovado não se poderia fazer na mesma. Está aqui uma salganhada com algum jeito. Mas, voltando à questão da urgência para uma Assembleia Extraordinária, numa casa que está à venda há uns 4 anos, é um pouco estranho. Tenho dito. Mais alguém quer intervir? Podemos. Esmeraldo? Vou ser muito rápido. É só que em relação às últimas palavras do colega Nuno, eu penso que ainda ninguém disse nesta Assembleia que a requalificação do edifício da Junta que é para deitar para o lixo. Penso que ainda ninguém ouviu dizer isso. O Executivo ainda não disse que pôs para o caixote do lixo a requalificação do edifício da Junta. Em que moldes? Isso não está aqui agora a discutir. Acho que o atual Executivo ainda não colocou de parte essa hipótese. Mas é assim, a Assembleia é soberana. Boa noite. Obrigada. Posto isto, a Assembleia está terminada. Muito obrigada. Boa noite a todos. E para a próxima será de forma diferente e que seja breve, que é isso que eu desejo do fundo do coração.